Voz da Comunidade, né? Teve um papel central na pandemia. Faz um resumão aí do que vocês fizeram. Na pandemia, nós, né, fizemos juntos ali o... Primeiro que a gente teve um desafio gigante, né? Quando falou assim, pandemia, Covid-19, Covid nas favelas. E a gente, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Né? E todas as nossas agendas, viagens, né? Eu tinha palestra para Harvard, tinha Brasil Conference, tinha um monte de coisa. Comecei a receber e-mail, cancelado, tudo cancelado. Todos os eventos, todos os lugares. Eu falei, cara, tá acontecendo. Tá todo mundo, né, real, tá cancelando tudo. E aí os moradores começaram a falar que, como que eu vou ficar em casa? Estão mandando a gente ficar em casa, mas como que eu vou ficar em casa se eu tenho que trabalhar? Eu preciso me alimentar, preciso pagar o meu aluguel, o que eu faço? Como que eu faço? Então foram vários desses desafios. E aí a gente decidiu junto, né, o Voz das Comunidades, junto com o Coletivo Papo Reto e o Mulheres em Ação no Alemão, da nossa amiga Camila Moradia, lá do Complexo, montar um gabinete de crise, né? Um gabinete de crise do Alemão, que inclusive foi montado antes mesmo da prefeitura e do governo do estado montarem um gabinete de crise para combater a Covid-19 nas favelas. E a gente montou esse gabinete, imediatamente começamos a acionar as nossas redes, pedindo doações, pedindo apoio, né? Acionando todo mundo. Com essas doações a gente começou a pensar, vamos alugar um galpão, vamos alugar um espaço, as doações não estão cabendo no Voz, não cabe no espaço do Papo Reto, não cabe no Mulheres, não cabe em nenhum espaço. A gente começou a expandir, crescer, a gente teve que alugar um galpão gigantesco, né? E fizemos ações de combate à fome, combate ao vírus, de combate a um monte de coisa ali naquele momento que a gente tava vivendo, porque as pessoas só sabiam, Covid, tá, mas a fome também tá matando as pessoas, a sede também tá matando as pessoas. E aí a Ambev entrou lá com aquelas doações de água que a gente carregou até semana passada. Pois é, muita coisa. Muita água, muita água, né? Várias empresas se movimentaram e a gente fez uma ação aí de minimizar, né, o problema da Covid-19, já que naquela época nós não tínhamos presidente da República, governador e nem prefeito. Exatamente. Porque falar que Bolsonaro, Wilson Witzel e Marcelo Crivella, gente, nós não tínhamos que trio, né, meu Deus? Ninguém governando, na verdade. Jesus! Os três, gente, foi o pior castigo que o Brasil poderia ter e que o Rio poderia ter, verdade, né? Amor. A gente tinha um prefeito que não era prefeito, que não estava nem um pouco preocupado com a Covid, tanto que o Voz teve que criar um painel paralelo sobre as informações, porque os médicos que acreditam na ciência, que acreditavam que aquele vírus era real, começaram a falar, a prefeitura não está divulgando. Esses dados que eles estão falando são falsos. Tem mais informações. Então a gente começou a criar um painel dentro do Complexo do Alemão, que aí depois virou painel Covid nas favelas, levantando os dados que os próprios médicos, os próprios gerentes das clínicas das famílias passavam pra gente. O governo do estado, que só tinha aquela ideia lá dele de tiro na cabecinha, de descer a ponte Rio-Niterói ali pra comemorar mortes, aquela coisa toda. Então nós não tínhamos um prefeito, nós não tínhamos um governador, muito menos um presidente que estava dizendo que aquilo não era uma pandemia, que era uma gripezinha. Então a gente viveu os piores momentos, né? Um horror. E se não fosse aquela coisa do nós por nós, né, que eu, você, Marcele, a Buba, várias outras pessoas de favela, se a gente não tivesse se movimentado naquela época, eu não sei o que seria, como seria da realidade da favela com tudo isso. De verdade, irmão, você tava aí falando, eu lembrei de um caso curioso, né? O hospital de campanha lá de Acari, né, na época da pandemia, foi uma referência ali de atendimento. E não tinha suporte mínimo, né, do poder público para seguir atuando. E a gente mandou doação de insumos, né, água, material de higiene e limpeza. Mandamos um caminhão, a gente pessoalmente foi lá, né, entregou, filmou, passou na TV. E eu lembro que passou uma reportagem, não lembro se foi no JN. E aí o prefeito da época, que era o Crivella, né, veio dizer que era mentira, que a gente não tinha entregue nada, sendo que estava tudo documentado, né, era uma disputa muito caótica ali, mas a gente mandou bem, né, a favela de novo se salvou ali nessa coletividade. E deu a resposta, né? E deu a resposta. Quando a gente pensa em racismo, né? Quando a gente pensa segurança pública, violência dentro dos nossos territórios de favela, o tempo inteiro, né?
a gente vê você ali postando sobre situações de violência, infelizmente, né, muitas vezes atingindo como alvo final, né, crianças, jovens, e você insistentemente ali falando sobre isso, né, algo que não deveria ser comum, que não deveria acontecer. Eu queria que você falasse mais sobre as sensações, né, de ter que de novo falar sobre algo que por si só já deveria ser absurdo, mas é recorrente. Quando a gente olha pro Complexo do Alemão e vê o tanto, né, de crianças que as pessoas souberam pela mídia, né, que morreram dentro do Complexo do Alemão, as pessoas não imaginam o tanto de crianças que morreram no Chapadão, na Vila Kennedy, na Vila Aliança, na Vila Vintém, em tantas outras favelas, mas que não teve a mesma visibilidade, que não teve a mesma repercussão e ficou um caso esquecido. Se hoje muita gente lembra do caso da Agatha Félix, muita gente lembra do caso do Eduardo de Jesus, do Benjamin, né, de várias crianças que infelizmente, da Maria Eduarda, que morreram ali no Complexo do Alemão, e que se não fosse o trabalho do Coletivo Papo Reto, né, que você faz parte, do Voz das Comunidades, que eu faço parte, e de várias outras organizações locais ali do território, certamente isso não teria a repercussão que teve. Todos esses casos, que são casos emblemáticos mediaticamente, mas se tornaram emblemáticos porque teve uma comunicação. Por isso que eu falo muito sobre acredito na comunicação como um lugar de transformação. Sim. Transformar a realidade, transformar as pessoas, transformar tudo ali ao seu redor. Então eu acredito muito nisso e levo isso muito a sério, né, pra vida. E aí quando a gente vê ainda hoje, né, esses casos, é muito triste. Porque eu costumo falar assim, cara, deu tudo errado, né, nessa dita pacificação dentro das favelas do Rio de Janeiro, quando uma criança que lá em 2010, falando naquele período que todo mundo viu, tanques de guerra, aquela imagem que a Globo, né, todo mundo viu, a fuga dos traficantes da Penha pro Complexo do Alemão, aquela coisa toda, se daquela época, lá em 2010, para hoje, 2023, se passaram 13 anos. Se uma criança naquela época, se uma criança naquela época com 5 anos de idade era apenas uma criança, e se hoje se tornou um jovem de 18 anos e tá com um fuzil, tá com uma pistola, tá com uma arma dentro da favela, isso é a maior prova de que foi um projeto fracassado, que se teve aí uma oportunidade de transformação de uma realidade durante 13 anos, de mudar uma geração, né? Porque se muda uma geração. Em 13 anos, você teve uma oportunidade de mudar a realidade do Complexo do Alemão e não mudou. Não mudou, e tanto que hoje, crianças e adolescentes aprendem a diferenciar, não só no Alemão, em várias favelas do Rio de Janeiro, o som de tiro, de bomba, às vezes até o tipo de arma, estando ali dentro da sala de aula. Aprendem a saber essa diferença, muitas das vezes, antes mesmo de aprender a ler e a escrever. Horrível. Então, quando a gente olha para isso, a gente já vê que não dá para falar de meritocracia no Brasil, onde nem todo mundo parte do mesmo lugar, né? A gente tá partindo de lugares diferentes. A gente tá partindo de realidades diferentes, de contextos diferentes e que precisam ser falados. E, amigo, nessa realidade da cobertura, né, da imprensa, da mídia tradicional, sobre essa realidade da segurança pública, da violência, como é que você vê? Quando eu olho para a grande mídia, de modo geral, ainda vejo aquela cobertura sensacionalista, aquela cobertura que a mídia vai dar prioridade em ouvir uma resposta, uma nota oficial da Polícia Militar, uma nota oficial do secretário de Segurança, né? É isso que a gente vê ainda na mídia no Brasil como um todo, né? Acho que a gente teve muito avanço, né, de um tempo pra cá, por conta da sua luta, da minha luta e de várias outras pessoas que chegaram antes da gente e que chegaram depois da gente também, que já tem outras gerações. Mas, ainda hoje, quando a gente olha
pra grande mídia, quando a gente liga a televisão, a gente ainda vê a favela sendo retratada. A maior parte do jornal, se você for parar e fazer um levantamento do ano inteiro, qual é a porcentagem que você mostra a favela e qual é a porcentagem que você mostra a favela de forma positiva e forma negativa? Ainda você vai ver a forma negativa sobressaindo em vários desses espaços midiáticos. Então, o grande desafio é fazer com que a grande mídia também mostre. Eles não vão deixar nunca de mostrar o que tem de ruim ali acontecendo, porque é a cobertura de cidade, a cobertura do território como um todo. Mas é importante que a narrativa seja contada a partir de outros olhares, a partir de quem mora ali, a partir da criança, a partir do pai, da mãe, da diretora da escola, a partir de outras perspectivas. Não sempre do olhar de quem tá de fora, vai lá, faz uma reportagem, conta aquela história e volta. Vai lá, mostra aquela... Entendeu? A gente precisa mostrar a favela a partir de quem mora ali dentro. Por isso é importante comunicação de favela, comunicação comunitária, para que a gente possa se fortalecer, crescer e influenciar também os grandes veículos.